Muito bem, a semana passou muito rápido e estamos aqui novamente iniciando o programa Empreender Tecnologias. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre gerontologia. E você vai mais uma vez viajar conosco até as fronteiras do conhecimento. E hoje o programa traz aqui nos estúdios, pela primeira vez participando do Empreender, o professor mestre Ricardo Aparecido Lúcio Martins. Ele é graduado em fisioterapia pelo Unesp, fez mestrado em biologia oral pela Universidade do Sagrado Coração, atualmente é docente da Unifev, aqui do Centro Universitário, membro especialista da Assobrafir, Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória, e fisioterapia em terapia intensiva. É delegado regional do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional na terceira região, aqui na terceira região. Como docente da Unifev, atua nas seguintes áreas de coordenação metodológica de TCCs e também coordena o curso de pós-graduação em gerontologia. Seja bem-vindo. Obrigado, Ramon, por responder ao nosso convite. É um prazer. E eu gostaria de começar perguntando para você como surgiu essa ideia de ofertar um curso de gerontologia a nível de pós-graduação. Tudo começa no primeiro fórum de debate sobre o idoso institucionalizado. Nós fizemos esse debate no 1º de outubro, que é o Dia do Idoso, do ano passado, de 2016. Verdade. E aí convidamos várias pessoas, são formadores de opinião nessa área, não é? De gerontologia. Convidamos a secretária de saúde, secretária de assistente social, direitos humanos, convidamos a promotoria pública, convidamos algumas pessoas ligadas à parte de iniciação clínica, né, de trabalhos envolvidos com o idoso e a terceira idade, exatamente para discutirmos, junto com a faculdade, junto com esse grupo de profissionais na área acadêmica, sobre a situação do idoso institucionalizado, ou seja, aquele idoso que ele está numa instituição de longa permanência. Sim. Isso é muito comum e está crescendo muito. Então nós fizemos uma discussão sobre padrões mínimos de qualidade que devem ser ofertados a esse idoso, a esse morador. Desse dia, né, de discussão, de debates, então nós firmamos ali já a necessidade de ofertar elementos de capacitação para esses profissionais. Profissionais que hoje estão muito envolvidos, mas nós estamos percebendo, e lá no fórum foi discutido isso, né, que há uma necessidade das pessoas se especializarem nessa fatia de mercado. Por quê? Nós estamos vendo o crescimento populacional com relação aos idosos. Sim. Nós estamos vendo o crescimento também da necessidade de cuidadores, da necessidade de profissionais técnicos e profissionais graduados para se especializar nessa área. Então, dali então surgiu a oportunidade de nós abrirmos então esse projeto da pós-graduação. Bom, pegando um gancho já na introdução que você fez, o crescimento populacional aqui no Brasil, dos idosos, vai provocar muitas mudanças socioculturais e econômicas do país? Vai. O que você prevê? Todos os dados estatísticos preveem uma data interessante, que é 2025. E até o próprio telespectador, acho que grava essa data. Nós teremos um salto, na verdade, mais do que dobramos as porcentagens de idosos no Brasil. Dados de 1999 eram 7,5% da população de idosos. E para 2025 nós teremos 15% de idosos. Isso dá uma possibilidade de 36 milhões de habitantes brasileiros nessa faixa acima dos 60 anos. Porque a Organização Mundial de Saúde, ele fez um balizamento. Acima de 60 anos, considerado como idosos. Obviamente que idoso é uma palavra que não se encaixa tão tecnicamente nesse perfil de população acima dos 60, sim, obviamente, porque houve uma mudança, inclusive, de modificação funcional, modificação física, de produtividade, enfim. Exato. Mas a Organização Mundial de Saúde utilizou esse balizamento e colocou acima de 60 anos. Então, acima de 60 anos, nós seremos o 6º país no mundo em quantidade de pessoas idosas. Você imagina que isso vai repercutir no sentido econômico,
no sentido social e aí em todos os paradigmas da área de saúde, porque nós vamos ter que fazer políticas públicas modificadas e adaptadas a esse público de idosos. Por dois motivos, Ramon. Nós estamos tendo uma qualidade de vida maior e, consequentemente, há um aumento da expectativa de vida. Sem dúvida. Só que a população brasileira, por estar envelhecendo mais, em contrapartida, nós estamos tendo um controle de natalidade maior. Isso tudo é espontâneo. Sem dúvida. Então, as famílias brasileiras, elas estão querendo menos filhos. Então, ou seja, a taxa de natalidade, ela está diminuindo. Apesar de mortalidade, nós também estamos diminuindo bastante. Então, ou seja, as crianças não estão morrendo, mas também o aumento da fecundidade, ou seja, da fertilidade, isso também está sendo menor. As famílias brasileiras antigamente, né, na década de 40, década de 50, tinham lá 6, 7, 8 filhos. Exato. Depois isso foi diminuindo. Nós tivemos uma taxa menor. Hoje você percebe que as famílias mais modernas têm no máximo 2 filhos. Ou seja, essa taxa de fecundidade ela ficou menor. Só que a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Em termos de qualidade, de oferta de saúde, tá certo? E nós podemos aí discutir mais sobre isso lá na frente. Mas o que a gente percebe é que a taxa de mortalidade ela é bem menor, taxa de fertilidade menor e taxa de expectativa de vida alta. Ou seja, nós temos então uma grande, eles chamam de grande revolução demográfica. Olha que termo interessante. Ou seja, maior quantidade de idosos relacionados à quantidade de jovens. Nesse evento do dia 1º de outubro, né, onde esse grupo todo de profissionais se reuniu, você observou, vocês discutiram a respeito do poder público se preocupar em melhorar a qualidade de vida dos idosos? Sim. É natural que as políticas públicas agora tenham um foco muito claro sobre a terceira idade, ou seja, sobre os idosos. Houve um grande deslocamento de compreensões sobre as crianças. Então, houve um grande programa, não é, envolvendo políticas públicas para as crianças. Exato. Hoje, se você pensar um aparelhamento do Estado sobre creches para crianças, isso é obrigatório na maioria dos programas, inclusive eleitorais, dos políticos atuais. Só que nós estamos percebendo que também estão começando a falar de programas e projetos relacionados à terceira idade. Porque isso é natural. Então, todos os políticos que estão envolvidos com a administração pública já estão pensando com muita clareza e com ações concretas de como melhorar o aporte desses idosos em 3 ambientes. O primeiro, o ambiente familiar. Porque as políticas públicas, elas precisam pensar que o melhor ambiente para o idoso é o ambiente familiar. Antes de tudo. Tá certo? No segundo, é um ambiente híbrido, que é aquele onde o idoso fica durante o dia e ele vai à noite para casa e aos finais de semana para casa, porque ele permanece ainda com o vínculo familiar. E existe uma terceira possibilidade, que é o idoso institucionalizado. Existem N situações que levam o idoso a ficar como morador de uma instituição de longa permanência. Então, essas 3 possibilidades, Ramon, já está claro para o poder público e que políticas públicas precisam ser desenvolvidas, e elas já estão desenvolvidas, né? Nós temos, por exemplo, um aparelho do Estado interessantíssimo, que é chamado de CDI, ou seja, que é o Centro Dia do Idoso. Isso é um programa do governo estadual, do governo do Estado de São Paulo, onde o idoso permanece durante o dia, tá certo? Ele é protegido por uma estrutura física, mas ali você tem atividades com assistente social, com a enfermagem, você tem a nutrição, você tem toda uma estrutura também de atividade física feita por profissionais da área de educação física, terapia ocupacional, fisioterapia e outros que vão garantir a mobilidade, mas também a sociabilidade desse idoso. Ele se torna ali parceiro, né, nesse momento. E a família também é incorporada em várias atividades. Então nós temos hoje aqui em Votuporanga um CDI, né? E ele faz um papel fantástico nessa interação, porque os familiares estão trabalhando.
é uma nova realidade de mercado. Sem dúvida. A família está trabalhando, principalmente as mulheres, né? Quer dizer, elas deram esse salto de qualidade e hoje estão trabalhando. Então, quem que vai cuidar dos idosos? Exato. Aquele idoso ativo, aquele idoso que ainda é produtivo, esse idoso precisa de um acolhimento. Então, há um acolhimento híbrido. Exato. Entre família e o poder público. Esse é vamos dizer assim, uma política pública interessantíssima. A outra é o CCI, que é o Centro de Convivência do Idoso. Esse idoso que ainda está fisicamente ativo, ele consegue ir até a estrutura, lá ele tem atividade física, lá ele pode fazer, inclusive, o aprendizado de coisas de manualidade, né? Ele tem, inclusive, palestras sobre direitos humanos, palestras sobre cidadania. Lá ele tem muita atividade que lhe deixa ocupado e que deixa útil e produtivo frente à comunidade. Então você imagina 2 aparelhos do Estado, não é, que fazem essa política de relacionamento entre o Estado, município e família serem fortalecidos. Muito bacana. Agora, esse curso de pós-graduação, ele deverá ser direcionado para profissionais de quais áreas? Olha, nós temos um leque bem grande. Porque já nesse fórum, nós percebemos que nós precisávamos oferecer o fortalecimento de uma equipe multiprofissional. Por quê? Porque lidar com o idoso, independente do grau, Ramon, que ele esteja, porque a Anvisa, ela delimita 3 graus de característica do idoso. O grau 1, que é o idoso produtivo, idoso ativo fisicamente, sim, e com todas as suas faculdades mentais e cognitivas, ou seja, de aprendizado. Né? Esse idoso está ativo na comunidade. Então esse é o grau 1. O grau 2 é aquele que é semidependente. Ele ainda já precisa de alguns cuidados com relação à alimentação, com relação à higiene pessoal, mas ele ainda tem consciência, ele consegue aprender, ele tem uma característica de cognição ainda ativa. E o grau 3 é aquele que está acamado. Esse que está ele é dependente de quase tudo para a sua subsistência. Então, nesses 3 graus, nós então discutimos lá que todos eles precisam de uma equipe e não só de uma característica profissional. Então, nesse sentido, para capacitar e fortalecer essa equipe, então a gente fez a pós-graduação multiprofissional. Profissionais da área de saúde podem estar destinados a profissionais de saúde. Então, o fisioterapeuta, TO, o nutricionista, o enfermeiro, o psicólogo, né, estão totalmente amparados pela característica da pós. Bacana. Profissionais da assistência social, né? Profissionais da educação física. E nós fizemos um estudo por necessidade já de procura, olha que interessante, ver se profissionais do direito e da administração poderiam fazer parte. Aí nós fizemos um estudo amplo aqui com o nosso jurídico, né, da Unifev, e nós entendemos que sim. Então nós também abrimos o leque para esse grupo do direito, né, que está associado inclusive a direitos humanos, a parte de direito já na área de saúde, e os administradores em saúde. Eles se interessaram, porque nós fizemos as chamadas e alguns se interessaram. Então nós colocamos como também à disposição para esse grupo. Muito bacana, muito bom. Nós vamos fazer um rápido intervalo, depois vamos conversar um pouquinho sobre as disciplinas, né, que vão ser ministradas, né, e sobre os detalhes do curso, frequência dos encontros, né, a localidade e assim por diante. Nós vamos para um rápido intervalo, você em casa nos aguarde, daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte do programa Empreender Tecnologias de hoje.